Existem momentos na vida que Deus faz coisas tão claras, tão evidentes, que a gente pensa: agora eu nunca mais vou duvidar. Agora eu vi, agora eu tenho certeza, agora minha fé está firmada, mas na prática é exatamente o contrário. A experiência acaba mostrando algo diferente, porque muitas vezes a maior crise espiritual não vem antes do milagre, vem depois. Isso é muito forte, porque a gente cresce ouvindo que o problema é a falta de experiência com Deus, mas aí encontramos Elias, onde a gente vê que o problema não é a falta de experiência, o problema é outra coisa. Elias acabou de viver o sobrenatural, viu o fogo cair do céu, Deus respondeu diante de todo o povo, houve confronto espiritual real, mas aí quando você vira a página, né, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. É isso que o texto de 1 Reis, capítulo 19, versículo 3, vai nos falar. Né? Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida, e em Berseba de Judá ele deixou o seu servo, entrou no deserto, caminhando um dia, chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Como que alguém que acabou de viver algo tão poderoso, de ter uma experiência com Deus, age dessa forma? Agora está fugindo. Isso revela algo muito sério sobre a nossa vida espiritual. O homem que fez cair fogo do céu foi o mesmo que no dia seguinte estava fugindo para salvar a própria vida. O problema de Elias começou antes da ameaça de Jezabel. Porque a ameaça sempre vai ter, você sempre vai estar ameaçado. O problema de Elias começou quando ele deixou de considerar o que Deus já tinha feito e falado. Você percebe? Deus respondeu com fogo, Deus confirmou a palavra, Deus mostrou quem ele é, mas no capítulo seguinte, Elias deixa de considerar todas essas coisas que eu acabei de falar para dar mais peso para uma ameaça do que para a manifestação de Deus. E aqui começa uma mudança silenciosa dentro do coração, porque o medo em si não é o maior problema. O medo é uma reação humana. Todos nós temos medo. O problema é quando o medo redefine sua percepção, dirige suas decisões, muda a sua direção. Toda vez que você para de ouvir Deus, você começa a ouvir os seus próprios sentimentos. E os sentimentos, quando não estão debaixo da verdade, eles aumentam o problema, eles distorcem a realidade e eles fazem você esquecer o que Deus já fez. Talvez aqui você já tenha se identificado, talvez já tenha gente se identificando até aqui nessa nossa conversa. Porque não é que Deus não fez nada, é o que você está sentindo hoje que está falando mais alto. E aí vem o primeiro movimento da crise. Porque uma das primeiras consequências de parar de ouvir Deus é o isolamento. E aí a gente volta para o texto que a gente leu, 1 de Reis 19:3. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida e deixa o seu servo. Antes de qualquer coisa, né? Ele diz aqui, né? Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Antes de entrar no deserto, ele se desconecta de alguém. As crises espirituais profundas quase nunca acontecem de forma isolada, elas produzem isolamento. A pessoa começa a se afastar, ela começa a se fechar, ela não quer conversar, ela não quer compartilhar nada. O problema nunca é primeiro físico, sempre primeiramente é interno. A comunhão não começa quando a gente está junto fisicamente, ela começa quando o coração deseja estar junto. Quando o coração muda, a pessoa perde o interesse, perde o prazer, perde a abertura ou deixa de dar abertura e passa a viver só dentro do próprio pensamento. E isso é perigosíssimo,
Porque quando você para de ouvir Deus, e você, naturalmente, se para de ouvir Deus, você começa a ouvir a si mesmo. Aí, nesse momento, seus medos ganham força, suas dúvidas aumentam, sua visão fica limitada. E é nesse ambiente que a crise cresce, a crise se amplifica. E aí há necessidade de compreender que esse deserto não foi de Deus, não foi Deus que colocou você nele. Nem todo deserto é processo de Deus. Alguns desertos são apenas fuga. É o que o versículo 4 fala, né? Elias entrou no deserto. Existe um detalhe importante aqui que a Bíblia mostra em muitos outros momentos, né? Mateus capítulo 4, por exemplo, Jesus é conduzido ao deserto. Oséias capítulo 2, versículo 14, Deus conduz ao deserto. Mas aqui com Elias não foi Deus que conduziu, foi ele que entrou sozinho. E isso muda tudo porque existe uma diferença muito grande quando é Deus que te leva para o deserto de quando você entra no deserto fugindo. Quando Deus conduz ao deserto, existe propósito, existe direção, existe voz. Mas quando é fuga, existe cansaço, existe confusão, existe silêncio interno. Então, parando até aqui para pensar nos desertos ou no deserto que você está vivendo, será que foi Deus que conduziu você ou será que você que decidiu entrar no deserto sozinho? Tem fases na vida, todos nós vivemos isso. Talvez você está vendo esse estudo agora, lembrando que nós estamos começando hoje uma nova série, Quando Paramos de Ouvir Deus, baseado nessa história de Elias. Então serão um total de 4 vídeos. Toda segunda-feira, meio-dia, sai o vídeo novo da série. E se você ainda não é inscrito no canal, se você está chegando agora, tendo contato com o primeiro vídeo, já temos uma série, já encerramos semana passada uma série, Processos Espirituais, muito boa. Se eu fosse você, terminando aqui, eu já dava uma rápida maratonada ali, eu não tenho dúvida que vai abençoar a sua vida. Mas voltando aqui ao nosso estudo, tem fases que parecem deserto na nossa vida, tem fases que a gente fica realmente, literalmente se sentindo no deserto. Mas algumas fases dessa que parecem deserto, muitas não foram Deus que iniciou. Muitas foram por causa de decisões tomadas fora de uma direção. Quando a voz de Deus perde espaço, os sentimentos tomam controle. 1 Reis 19:4, lembrando, né, estamos 1 Reis 19, o versículo 4 diz isso: e entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Ele faz um pedido extremo: Senhor, tira a minha vida. Até que ponto alguém em uma crise espiritual pode chegar? Mesmo tendo vivido coisas tão profundas, tão poderosas. Isso mostra exatamente das várias coisas que acontecem, mas uma das coisas que acontece quando você e eu paramos de ouvir a Deus. Quando deixamos de ouvir a Deus, o medo cresce, a esperança diminui, o cansaço domina e a pessoa começa a chegar literalmente num ponto de limite. Nunca troque, escute isso com atenção, nunca troque o que Deus disse por aquilo que você sente. Mas a boa notícia é que a história de Elias não termina aqui, porque Deus não abandona quem está em crise. E aí, no próximo momento dessa sequência, nós vemos algo poderoso. Como que Deus trata alguém que chegou nesse nível, como que Deus responde a alguém que já não tem mais força, e como que Deus fala, mesmo quando parece que tudo ficou em silêncio. Amém? Esse é o primeiro vídeo dessa nova série sobre quando paramos de ouvir Deus. E eu creio que esse vídeo vai abençoar a sua vida, já está abençoando. Não esqueça de compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. Lembrando, não custa lembrar,
Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e esteja atento toda segunda-feira, ao meio-dia. Nós estamos aqui construindo essa jornada e eu não tenho dúvida, se assim o Senhor nos permitir, segunda-feira que vem estaremos juntos mais uma vez. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.